Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a Lei do Crime Organizado, a Lei número 12.850 de 2013. Ela está dividida em três capítulos. O capítulo primeiro vai falar sobre o conceito de organização criminosa, ele traz o tipo penal específico, apresenta os efeitos da condenação. Especificamente, a gente vai conseguir encontrar esse conceito no artigo 1º e 2º desta lei, como estou mostrando aqui para vocês, ok? Aqui a gente vai ter no artigo 1º, especificamente no parágrafo 1º, fala sobre o conceito, e também temos o tipo penal específico e apresenta os efeitos da condenação criminal, ok? Depois, no capítulo 2º, nós temos a investigação e os meios de obtenção da prova. Aqui, né, artigo 3º, a gente vai ter também uma parte acrescentada em 2019, que fala da colaboração premiada. Logo em seguida, nós temos a ação controlada, infiltração de agentes, o que mais? Acesso a registros, dados cadastrais, documentos e informações, os crimes ocorridos na investigação e na obtenção da prova. E, por fim, no último capítulo, as disposições finais, ok? Quando a gente vai falar sobre a definição da ação praticada por organizações criminosas, a gente se reporta ao parágrafo 1º do artigo 1º, ok? Primeiramente, a gente tem que esta lei define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção de prova, infrações penais correlatas e os procedimentos criminais a ser aplicado. Bem aqui, quando a gente vai falar do conceito, temos que a organização criminosa é o quê? A associação de 4 ou mais pessoas. Vamos nos assentar para o número de pessoas que a própria lei estabelece para que seja configurada a prática do crime. Então, são 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada por quê? Por quê? Pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direta ou indiretamente o quê? Vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transacional. Vocês percebem que aqui a gente tem vários fatores, né? Vários pontos que precisam ser observados, ok? Então, logo em seguida, nós temos que essa lei, qual a aplicabilidade dela? Ela é aplicada às infrações penais previstas em tratados ou convenções internacionais quando iniciada onde? A execução aqui no Brasil, no país, o resultado tenha o dever se ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Então, a execução ocorreu aqui e o resultado foi lá, ou então o início da execução aconteceu no outro país e o resultado ocorreu aqui no Brasil, ok? E a segunda aplicabilidade, adicionada pela Lei 13.260, 2016, que é as organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos. Então, olha só, prática de atos de terrorismo legalmente definidos. Também aplica-se aí. O artigo 2º vai falar da figura típica do tipo penal. O que nós temos aqui? Nós temos que promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, a pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Mas vamos entender melhor o que é esse artigo.
O que que significa? Promover, nesse caso, quando a gente fala promover, estamos falando em estimular a criação. Constituir, a gente está falando em formar efetivamente. Financiar significa custear a manutenção da organização e integrar, fazer parte formal ou informalmente, né, do que? Da organização criminosa. Então, vai promover, vai constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, vai incidir na pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa, ok? Nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Olha só, na mesma pena de reclusão de 3 a 8 anos, vai incorrer quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Então, se uma outra pessoa tentar impedir, embaraçar, prejudicar, atrapalhar a investigação de organização criminosa, vai incidir na mesma pena. As penas aumentam-se, olha só, uma causa de aumento de pena até metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. O emprego de arma de fogo nessa lei de crime de organização criminosa constitui causa de aumento de pena até metade, ok? A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente os atos de execução. Então, olha só, temos causa de agravamento de pena, se for comandante, né, se tiver uma certa influência na organização criminosa, a pena desse indivíduo será agravada, ok? Ainda que não pratique pessoalmente os atos de execução. E a pena aumentada, olha, outro caso, a gente tem aqui, ó, penas aumenta até a metade com emprego de arma, ok? E a pena é aumentada de 1/6 a 2/3, 1/6 a 2/3, temos 5 hipóteses. Participação de criança ou adolescente, se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática da infração, é preciso que um seja funcionário público para que haja a prática desse crime, então a pena é aumentada de 1/6 a 2/3. Se o produto ou proveito da infração destinasse no todo para o exterior. Destinou-se para o exterior, no todo ou em parte, há causa de aumento de pena. Se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, aumenta a pena também, ok? Conexão com outras organizações criminosas independentes. Se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização, é bem parecido com o terceiro, mas se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização, a gente tem causa de aumento de pena de 1/6 a 2/3. Vamos lá, seguindo. Se houver indício suficiente de que o funcionário público, olha só, se lembra? A pena é aumentada de 1/6 a 2/3 se há concurso de funcionário público valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática da infração penal. E aí, logo no parágrafo 5º, se houver indício suficiente de que o funcionário público integra a organização criminosa, poderá o juiz determinar o seu afastamento cautelar. A primeira coisa que a gente vai fazer é afastar o funcionário público, né, do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária a investigação e instrução processual. Então, presta atenção. Esse funcionário aqui, ele vai continuar recebendo, ok? Vai ter causa de aumento de pena? Vai, por conta da sua condição de funcionário público. No entanto, ele vai, enquanto estiver ocorrendo a investigação, ele vai estar recebendo a sua remuneração. A condenação com o trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição
para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequente ao cumprimento da pena. Olha só. Então, ele está recebendo essa remuneração enquanto está ocorrendo a investigação e a instrução processual. Se na sentença, com trânsito em julgado, ele for condenado, o que vai acontecer? Ele vai sofrer pena de interdição para o exercício da função pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. Então, depois de cumprir a pena, mais 8 anos, não pode aí exercer a função, ok? O cargo público. Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata essa lei, a Corregedoria da Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao MP, Ministério Público, que designará membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. Então, olha só, primeiro a gente falou de funcionário público, mas e se tiver participação de policial, o que vai acontecer? A primeira coisa, a Corregedoria de Polícia vai instaurar um inquérito policial. Inquérito policial. E depois, logo em seguida, comunica quem? O MP. E o que a MP vai fazer? Vai designar membro para acompanhar o feito até a sua conclusão. Então, temos policial integrou a organização. Vamos investigar? Instaura inquérito. O Ministério vai acompanhar, ok? Até a conclusão final. As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento de pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Então, olha só o que a Lei 13.964 de 2009 fez, dizendo que liderança de organização criminosas armadas ou que tenham armas à disposição. Então, organização criminosa que tem arma deverão, olha só, deverão, em posição da lei, iniciar o cumprimento da pena em estabelecimento penal de segurança máxima. Então, já começa aí numa penitenciária de segurança máxima. O condenado expressamente, olha só, expressamente em sentença por integrar a organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, não poderá progredir de regime de cumprimento de pena e obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Olha só uma causa que pode impedir a progressão do regime. Então, vamos supor que determinado indivíduo tenha praticado o crime previsto nessa lei. Vamos pegar aqui. Financiou organização criminosa. Foi condenado, transitou em julgado e está executando, está cumprindo a pena. Quer progredir de regime. Um dos requisitos para que ele possa conseguir esse benefício é essa desvinculação com essa organização. Se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo, então se esse líder, vamos supor, ou esse funcionário público, ou esse policial, continuar tendo um vínculo associativo com essa organização criminosa, ele não vai poder progredir de regime e não vai poder obter livramento condicional, ok? Ficou claro? Vou até repetir, o condenado expressamente em sentença por integrar a organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, olha só, integrou, na verdade, né? Aqui no caso a gente está falando da integração. Só voltando aqui. Integrar. Financiar, usei o exemplo de financiar, mas integrar. Condenado expressamente em sentença por integrar a organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa, não poderá progredir de regime de cumprimento ou de pena, ou obter livramento condicional ou outros benefícios, se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo.
que é um requisito para esse que praticou, para esse que integrava a, a organização criminosa, ok? No capítulo 2º, a gente vai falar sobre a investigação e os meios de obtenção de prova. Temos 8. Então, artigo 3º, em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova. Como a gente pode obter prova na lei de crime organizado? Colaboração premiada, captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, ação controlada, acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informação eleitorais ou comerciais. Interceptação de comunicação telefônica e telemática nos termos da legislação específica, afastamento dos sigilos financeiro, bancário e fiscal nos termos da legislação específica, infiltração por policiais em atividade de investigação, na forma do artigo 11, cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação e da instrução criminal. Havendo necessidade justificada de manter sigilo sobre a capacidade investigatória, poderá ser dispensada a licitação para a contratação de serviços técnicos especializados, aquisição ou locação de equipamentos destinados à polícia judiciária para rastreamento e obtenção de provas previstos nos incisos 2 e 5. Olha só, o que fala o 2? O 2 fala da captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. E o que fala o 5? Interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas nos termos da legislação específica. Então, havendo necessidade justificada de manter o sigilo sobre a capacidade investigatória, a gente vai dispensar o quê? Licitação. Não precisa de licitação para a contratação de serviços técnicos especializados nesta área, ok? Licitação dispensada. No caso do artigo do parágrafo 1º, fica dispensada também a publicação, né, de que trata o artigo 61, devendo ser comunicado ao órgão de controle interno da realização da contratação. Então, a gente dispensa a licitação, mas tem que comunicar ao controle interno depois, né, da realização dessa contratação. Contratou sem licitação, vai ter que comunicar de alguma forma, ok? Pois bem, continuando, vamos falar da colaboração premiada. Colaboração premiada tão importante, instituto tão importante, o primeiro que aparece nos meios de investigação, aqui, ó, inciso 1º. Foi acrescentado pela lei 13.964, né? O acordo, vamos lá, o acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico processual e um meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesse público. Utilidade e interesse público. Negócio jurídico processual. B. O recebimento da proposta de formalização de acordo de colaboração demarca o quê? O início das negociações e constitui também o marco de confidencialidade configurado na violação de sigilo e quebra de confiança e da boa-fé, a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documentos que as formalizem, até o levantamento do sigilo por decisão judicial. Então, olha só, é uma proposta. Colaboração premiada é uma proposta que vai ser formulada. O recebimento da proposta, quando a gente recebe, para a formalização de acordo de colaboração, demarca o início das negociações. Recebeu a proposta, a gente já dá início às negociações. Também é um marco de confidencialidade e também configurando violação de sigilo, a quebra de confiança e de boa-fé, divulgações de tais tratativas. Então, estamos em negociação, mas é divulgado. Vazou a informação,
é violação do sigilo, quebra de confiança, quebrou a confidencialidade, ok? A proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida com a devida justificativa, cientificando-se o interessado. Então, é possível que a proposta de colaboração premiada seja indeferida? Pode sim, ok? Tá aqui, ó, sumariamente indeferida, tem que ter a justificativa, motivação e vai cientificar o interessado, ok? E se não houver indeferimento? As partes deverão firmar o quê? Termo de confidencialidade para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa. Então, vamos estabelecer o termo de confidencialidade. Recebi a proposta de acordo de colaboração premiada. A gente dá início às negociações e cada um vai assinar o termo de confidencialidade. Vai vincular os órgãos que estão envolvidos e, já que não foi indeferida sumariamente, não teve justificativa para isso, nem se cientificou, o indeferimento posterior, ele só pode ser com justa causa, ok? Somente com justa causa. O recebimento de proposta de colaboração para análise ou termo de confidencialidade não implica por si só a suspensão da investigação, ressalvado acordo em contrário quanto a propositura de medidas processuais penais, cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis admitidas para legislação processual civil em vigor. O que está dizendo aqui? Que assinou o termo de confidencialidade. A colaboração premiada pode acontecer de várias formas. Não é porque você assinou que a gente vai suspender a investigação. Muito pelo contrário. Esse acordo pode, inclusive, contribuir, na verdade, deve contribuir para a investigação. Por isso que a colaboração para análise ou o termo de confidencialidade não implica por si só a suspensão da investigação. Muito pelo contrário, ela vai continuar. Ressalvado, aí que eu falei, acordo em contrário contra a propositura de medidas processuais penais, cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis admitidas pela legislação processual civil em vigor. Teve medida processual civil, aí pode suspender, ou então tiver algum acordo falando que tem que suspender a investigação, a gente também faz acordo nesse sentido. Poderá ser precedido de instrução, quando houver necessidade de identificação e complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público. Olha só, poderá ser o que é precedido de instrução, quando houver necessidade de investigação ou complementação de seu objeto. Então, tem necessidade de saber, a gente tem que saber o que a gente está investigando, preciso de mais informações em relação aos fatos narrados, definição jurídica, preciso definir o que aconteceu, a relevância tem necessidade ou não tem, então pode ter uma instrução aí, baseada na necessidade de identificação e complementação do seu objeto. Os termos de recebimento de proposta de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinado por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos. Todo mundo vai assinar, não vai? Quem vai ser o celebrante, a pessoa que vai contribuir, assinado por ele, o colaborador, quem está celebrando, o advogado e defensor público. Nas hipóteses de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador de boa-fé para qualquer outra finalidade. Então, essas provas cairão por terra se não celebrar o acordo por iniciativa do celebrante. Não assinou,
não vai poder usar nenhuma prova, ok? Vamos lá, continuando. O artigo 3º, inciso, a linha C. A proposta da colaboração premiada deve estar instituída com procuração do interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor. Olha só, procuração com poderes do interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas, então, ou pode ser por procuração do interessado com poderes específicos, ou então pode ser firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e o seu advogado ou defensor público. Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença do advogado constituído ou defensor. Sempre o advogado vai estar acompanhando. Em caso de eventual conflito de interesses ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação de defensor público. Colaborador hipossuficiente ou conflito de interesses, chama mais um advogado ou um defensor público. No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos lícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. Então, o que você vai ter que falar? Tudo. O que você fez? Qual a sua execução? Qual foi a sua participação no início? Como você ajudou? Teve participação maior ou menor? Como é que foi a sequência do crime? Então, tudo isso, o planejamento, tudo isso vai ser contado. Incube à defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração. Defesa vai fazer o quê? Juntar proposta de colaboração, anexos, os fatos adequadamente descritos, com todas as circunstâncias, indicando as provas e elementos de colaboração. E o artigo 4º? Bom, o juiz poderá, requerimento das partes, conceder o quê? Perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-las por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advinha um ou mais dos seguintes resultados. Então, olha só, o artigo 4º fala da hipótese de perdão judicial. Esse perdão judicial vai extinguir a pena? Não vai, não. Ele vai só reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade, ou então vai substituí-la por restritiva de direitos. São esses dois benefícios que o perdão judicial vai conceder às partes, ok? Mas dessa colaboração, que tem que ser efetiva e voluntária, ok? Primeiro, ele tem que ser um ato voluntário, e segundo, tem que ser efetiva, disso daí tem que advir uma dessas hipóteses. O que o colaborador falou? Ele declarou e revelou quem? A identidade dos demais coatores e participe da organização e das infrações penais por eles praticadas. Então, ele falou quem é que estava lá. A organização de criminosos. A organização criminosa, né? A participação de 4 ou mais pessoas. Então, quem são as outras pessoas? Fulano, fulano, ciclano. Ok, isso foi efetivo? Foi. Então, o juiz pode decidir aí conceder um perdão judicial, reduzir a pena de 2/3, ok, ou então substituída por restritiva de direitos. Não, mas ele, na verdade, revelou a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa. Então, fulano é o cabeça, ciclano é o que fica no carro, Beltrano é o que cuida das armas, então quem está acima com a distribuição de tarefas, quem começa, quem termina, quem fica vigiando, tudo isso é levado em consideração para conceder o perdão judicial.
a prevenção de infrações penais decorrentes da atividade de organização criminosa. Então, como é que a gente consegue prevenir? Quais são os próximos atos da organização criminosa? Conseguiu revelar? Conseguiu colaborar? Qual é o local da prática do próximo crime? Ok? Então, vamos prevenir infração penal? Não aconteceu, foi efetiva e foi voluntária. Pode conceder o perdão. A recuperação total parcial do quê? Do proveito ou do proveito da infração penal praticada pela organização criminosa. Então, é o seguinte, devolveu, né, nessa colaboração premiada, acabou que se recuperou aí todo os 10 milhões de reais, vamos supor. Foi desviado 10 milhões de reais e esses 10 milhões de reais voltou para as contas públicas. Recuperação total. 5 milhões. Recuperou 5 milhões. Também pode ser concedido um perdão. E a localização, né, de eventual o quê? Vítima com a sua integridade física preservada. Se trata de um crime de sequestro. Mas quando os policiais chegaram lá, a vítima já estava morta. Então, essa não é uma colaboração efetiva. Tem que dizer onde essa vítima está com a integridade física preservada. Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, a circunstância, a gravidade, a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Em qualquer caso, sim. Como é que você vai conceder? Tá, tudo bem. Falei onde estava a vítima, ela estava em perfeito estado, mas a personalidade do colaborador é voltada para a prática de crimes. Então, a medida de perdão judicial talvez não seja adequada para aquele indivíduo. A natureza do crime. Foi o modus operandi, a forma com que foi praticado foi muito violenta. Então, não se recomenda a aplicação, a concessão desse benefício. Circunstância, gravidade, repercussão social, olha só, essa organização criminosa era extremamente perigosa, estava dominando o Estado, repercussão social muito grande, então não se recomenda. Eficácia da colaboração. Ok, deu certo, mas as outras circunstâncias, essas circunstâncias específicas, não são favoráveis. Então, não se concede o perdão judicial. E considerando a relevância da colaboração prestada, o MP a qualquer tempo e o delegado de polícia nos autos do inquérito policial, com a manifestação do MP, poderão requerer, poderão requerer, deixa eu voltar. Então, voltando. Considerando a relevância da colaboração prestada, o que acontece? MP, qualquer tempo, delegado só nos autos, olha só, o delegado só nos autos de inquérito policial com manifestação do MP, poderão requerer o quê? Ou representar o juiz pela concessão do perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial. Então, olha só, a colaboração premiada, essa proposta de acordo, pode ser feita também pelo Ministério Público a qualquer tempo, só que para o delegado é só nos autos de inquérito policial, ok? Com a manifestação do Ministério Público, sempre vai estar lá, sempre vai estar lá junto. O prazo para oferecimento de denúncia ou o processo relativo ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogável por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. Olha só as consequências da colaboração premiada, olha só. O prazo para oferecimento da denúncia, o processo, né, pode ser suspenso por até 6 meses,
prorrogavam 6 mais 6 meses aí, até que seja cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o prazo prescricional. Então, não vai enquanto o colaborador estiver revelando a estrutura, a hierarquia dessa organização criminosa, falando onde a vítima está, outros aspectos, o processo vai ser suspenso por até 6 meses, pode ser prorrogável se a investigação continuar, e o prazo prescricional não vai ocorrer, ok? Nas mesmas hipóteses do caput deste artigo, o MP poderá deixar de oferecer a denúncia se o propósito de acordo de colaboração referir-se à infração cuja existência não tenha prévio conhecimento o colaborador. Olha só o parágrafo 4º. O que acontece? O MP ele pode deixar de oferecer denúncia. Não vai oferecer a denúncia se a proposta de acordo referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento. 2 requisitos. Primeiro, não pode colaborar porque não tem conhecimento sobre aquele assunto. Não for o líder da organização criminosa. For o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. Ok? Então, vamos lá. São 3 requisitos. Não tenho conhecimento, não for o líder da organização criminosa e não for for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo. Ok? Aí não vai oferecer a denúncia. O MP pode, tá bom? Pode deixar de oferecer. Considera-se existente o conhecimento prévio da infração quando o MP ou a autoridade policial competente tenha instaurado inquérito ou procedimento investigativo para apuração de fatos apresentados pelo colaborador. Olha só. Considera-se existente o conhecimento prévio da infração quando o MP, ou a autoridade policial, o delegado competente tem instaurado inquérito ou procedimento investigatório para apuração de fatos apresentados pelo colaborador. Ele falou isso e aí instaurou um inquérito para investigar que a vítima está em determinado local. Vamos supor. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade e será admitida a progressão de regime ainda que ausente os requisitos objetivos. Olha só para esse parágrafo. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade e será admitida a progressão de regime, ainda que ausente os requisitos objetivos. Então, ainda que ele não tenha cumprido o prazo para progressão de regime, ele pode sim progredir, pode ter também a pena reduzida até a metade, se a colaboração dele for muito boa, né, depois da sentença. Teve pena aí de 10 anos. E aí, mas colaborou tão bem que acabou com toda a organização criminosa, ficou em 5 anos. Pode progredir de regime. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração que ocorrerá entre o delegado. Olha só. O juiz participa na negociação de colaboração premiada? Não. A formalização do acordo vai acontecer com quem? O delegado de polícia vai estar lá, o investigado vai estar lá, o defensor vai estar lá, o MP também, ó, o MP vai estar lá, e conforme o caso, MP, investigado e acusado, seu defensor. Olha só, o delegado de polícia pode estar lá? Pode. Para firmar um acordo de colaboração? Pode. Mas também pode ser só com o Ministério Público investigado, o acusado, né, e seu defensor. Pode ser só com o MP, tá? MP, advogado, defensor, ou pode ser que o delegado de polícia também esteja lá, mas o juiz não vai participar, ok? Não vai participar das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo. Não vai.
mas realizou o acordo. Na forma do parágrafo 6º deste artigo, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador e a cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação. Então, olha só, no momento de formalização do acordo, quando tiver as negociações, o juiz não vai participar. Mas depois que realizado esse acordo, esse termo vai ser o quê? Remetido ao juiz para análise. E ele vai ouvir o colaborador. Você falou mesmo isso aqui? Vai colaborar para as investigações e vai verificar alguns itens. É legal esse acordo? Ele é regular? Está dentro das normas? É possível que seja feito? Primeiro requisito. Adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no CAPT, sendo nulas as cláusulas que violem o critério de definição de regime de cumprimento de pena, as regras de cada um dos regimes e os requisitos de progressão não abrangidos. Então, tá, vamos supor que se ele identificar o chefe, ele vai pular do regime fechado para o aberto. Se isso for uma regra que está prevista no Código Penal e for violada, o juiz ele pode negar aí esse acordo. Adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 deste artigo. Então, olha só, resultado, deu certo, colaborou, resultados mínimos, tá? Adequação. Então, vai fazer os ajustes finais, se houver necessidade. Voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares. Vai poder colaborar ou não vai. Tem que ser um ato voluntário de manifestação de vontade. Vai verificar isso. Por isso que ele vai ouvir sigilosamente o colaborador, ok? O juiz ou o tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas da aplicação da pena. Antes de conceder os benefícios pactuados, exceto quando o acordo prevê o não oferecimento da denúncia na forma do parágrafo 4º, ou já tiver sido proferida a sentença. São nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. De novo, são nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória. Aqui, se tiver uma cláusula dizendo que ele renuncia o direito de recorrer à decisão homologatória, isso daí vai ser nulo de pleno direito, ok? O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atendeu aos requisitos legais, desenvolvendo-se as partes para as adequações necessárias. Pode recusar? Pode. Porque não atendeu aos requisitos legais. E eles vão ter que adequar. Porque olha aqui, ó, regularidade e legalidade. Vai receber o termo de confidencialidade, o acordo, e não está de acordo com a lei, vai recusar a homologação, não vou homologar. Mas vamos supor que está tudo certinho, o juiz homologou o acordo, o colaborador poderá sempre, acompanhado pelo seu defensor, ser ouvido pelo membro do MP e pelo delegado de polícia responsável pelas investigações. Aqui o delegado entra. As partes podem retratar-se da proposta caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Exclusivamente em seu desfavor. Então, vamos supor que ele colaborou e, dentre essas colaborações, acabou se autoincriminando. Essas provas, depois de se retratar, falou,
não gostaria de colaborar mais para a investigação, porque isso está me prejudicando. Essas provas não vão poder ser utilizadas exclusivamente em desfavor do acusado. Em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou. Então, sempre possibilidade de ser ouvido, tá? A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia. Quando tiver sentença, né, vai apreciar os termos, as cláusulas, a eficácia. Ainda que o beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo ao requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. Tem que ser ouvido, tá? Os dois estão falando aqui. Poderá ser, na verdade poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes por iniciativa da autoridade judicial. O registro das tratativas e dos autos de colaboração deverá ser feito pelos meios e recursos de gravação magnética, estenotipia digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização de cópia de material ao colaborador. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Olha só, renunciará. O que ele vai fazer nos depoimentos que prestar? O colaborador renunciará, na presença de seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Então, aceitou o acordo. Aceitou o acordo, o que vai acontecer? Ele vai poder renunciar na presença de seu defensor direito ao silêncio. Não tem direito ao silêncio aqui, até porque ele vai contribuir para a verdade dos fatos, para a investigação. Ok? Ele não pode renunciar ao direito de recorrer, ok? Porque se tiver lá vai ser nulo. Mas em relação ao direito ao silêncio, aqui ó, está claro. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará na presença de seu defensor, ok? Importante aí, a presença do advogado ou defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deverá ser assistido por defensor, ok? Isso é uma regra clara. Então, vamos lá. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Medidas cautelares reais ou pessoais, recebimento de denúncia ou queixa, sentença condenatória. O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos e objeto da colaboração. Omissão dolosa foi com intenção, não falou para a gente rescinde, tá? O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento da conduta ilícita relacionada ao objeto de colaboração, sob pena de rescisão. Outros casos de rescisão continuou com a prática ilícita, mesmo colaborando, vamos rescindir. Deixou de comunicar fato que era importante, vamos rescindir também. São direitos do colaborador. Só que aí ele tem alguns direitos. Olha só, usufruir das medidas de proteção, obviamente, ele vai revelar, ele vai ter que ter a proteção. Ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados, ok? Preservação de informações pessoais, ser conduzido em juízo separadamente aos demais coautores e partícipes. Então, assim, você está colaborando, tá? Primeiro entra fulano, passa, depois ciclano. Participação das audiências sem contato visual com os outros acusados, não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado sem sua prévia autorização por escrito, cumprir pena de prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais correios ou condenados.
termo de acordo da colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter, obviamente, o relato. Então, o que que a gente tem nesse acordo de colaboração premiada? O relato, obviamente, da colaboração, possíveis resultados, então já temos aí o acordo, possíveis resultados. Espero que você diga onde a vítima está. Espero que você fale sobre a estrutura organizacional a estrutura da organização criminosa, né? Eu quero que você diga a dinâmica, como tudo ocorreu, ok? Condições da proposta do MP ou do delegado, então, quais são as condições? A condição é que você vai cumprir pena restritiva de direito em vez de ser pena privativa de liberdade, ok? Se você revelar essas informações. Declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor. Então, o advogado tem que aceitar também. É vantagem. O advogado vai recomendar que seja assinado o acordo. As assinaturas do representante do MP, do delegado de polícia, do colaborador e de seu defensor. Então, olha só, quer dizer, o termo tem que ter a assinatura de todo mundo aí, tá? O delegado, as assinaturas do MP ou do delegado de polícia, do colaborador e de seu defensor. Aqui, ó, fala MP ou do delegado. A especificação de medida de proteção. Como é que vocês vão proteger quando for necessário? Mas normalmente sempre é necessário. Se for uma organização criminosa muito perigosa, vai ter que ter medida de proteção, ok? O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído, contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e o seu objeto. Olha só, vai identificar quem colabora? Não vai, não vai. Vai estar escrito lá informante, informante A, informante B, tá? E o seu objeto. Apenas informações que não possam identificar o colaborador e seu objeto. As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz. Aqui recai a distribuição, que decidirá no prazo de 48 horas, ok? Então, tem 48 horas para decidir sobre as informações da colaboração, tá? E o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao MP, ao delegado de polícia, como forma de garantir êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício de direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados referentes às diligências em andamento, ok? Tiver em andamento, não tem como, mas o defensor ele tem direito aí a exercer o direito de defesa. E, por fim, o acordo de colaboração premiado e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou da queixa, sendo vedado o quê? Ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese, ok? Não pode publicar, não. Não pode, vai manter sigilo até o recebimento da denúncia ou queixa. Certo? Muito bem.